Olá pessoal, vamos dar continuidade então à análise vetorial com o teorema do divergente. Esse teorema estabelece que o fluxo de um campo vetorial, U, através de uma superfície fechada é igual à integral do divergente deste campo vetorial. Esse é um teorema muito importante para reescrever as equações de Maxwell na forma diferencial. Normalmente a gente conhece ela nos cursos de física básica na forma integral. Aí nós vamos passar ela para a forma diferencial. Então, nessas duas integrais, V é um volume, né, que ele está limitado por uma superfície fechada S. Então você imagina, por exemplo, uma superfície esférica e essa superfície estaria contendo todo o volume esférico. Ou você pode ter um cilindro, né? Então você teria uma superfície lateral do cilindro mais as bases, elas estariam contendo um volume cilíndrico. Dentre outros exemplos. Este vetor unitário que vocês veem no integral n, ele é um vetor que ele é perpendicular à superfície em todos os seus pontos. Então, por exemplo, a superfície esférica. Então, ele vai estar sempre apontando na direção radial. No caso do cilindro, se você estiver na superfície lateral, ele sempre aponta na direção perpendicular ao eixo do cilindro. Se estiver na base, estaria ao longo do eixo do cilindro. Então, prosseguindo, um detalhe importante que eu havia me esquecido. Este vetor n unitário, ele sempre aponta para fora da superfície. Tá? Isso é uma convenção. Então vamos ver um exemplo onde a gente aplica o teorema do divergente. Então, digamos que nós temos um campo vetorial U dado por essa expressão. Então, é uma função vetorial que é igual a xy na direção x, 2yz na direção y e 3yz na direção k. Houve aqui um equívoco, são na direção z, e depois eu vou mandar o PDF para vocês corrigido já. Tá? Muito bem. Onde, no caso que nós estamos aí levando em consideração, S é uma superfície que é dado por um cubo. Então seria todos os lados de um cubo. Muito bem. Então, para calcular a integral que está sendo solicitada no exercício, que é a integral de superfície, é o fluxo desse campo vetorial através de todas as superfícies do cubo, nós faremos o uso do teorema do divergente. Ao invés de calcular uma integral de superfície, nós vamos calcular uma integral de volume. Então, pelo teorema do divergente, essa integral é igual à integral de volume do divergente de U. Então, vamos calcular o divergente de U. Então, pela definição do divergente, então nós vamos substituir as componentes de U, o x, o y e o z, na fórmula do divergente em coordenadas retangulares. Essas componentes seriam xy, 2yz e 3zx. Então, substituindo, aí nós vamos calcular as derivadas. A primeira derivada, mantendo-se o y constante e derivando com relação a x, vai dar simplesmente y. Derivando com relação a y,
a constante vai ser 2z, então vai dar 2z. E a última derivada, que é com relação a z, então mantendo-se o x fixo, então vai dar 3x, o resultado para a derivada. Então, prosseguindo, agora eu tenho 3 integrais de volume. A gente poderia fazer essas 3 integrais de uma maneira bastante direta, mas eu vou fazer bem devagar, detalhadamente, para que vocês compreendam, de maneira bastante didática. Então, essa primeira integral de y, dx, dy, dz. Então, nós vamos fazer a integral a mais interior, que é em dx, mantendo-se o y fixo, o resultado será yx, de 0 até 1, né? Aí vai dar simplesmente, o resultado para a integral será simplesmente y. Muito bem. A segunda integral. A segunda integral, eu já vou colocar o 2 para fora, e eu vou integrar em x mantendo-se z fixo. Mantendo-se z fixo, o resultado para a integral vai ser zx. Correto? Que de 0 até 1 dá simplesmente. E por último, a última integral. Nós vamos integrar então x dx, que é a mais interior, que dá x ao quadrado sobre 2, que dá meio, e eu colocando para fora vai dar 3 meios. Então, continuando, agora eu vou fazer a integral em y, que agora é a mais interior, é em y. Então, fazendo essa primeira integral aqui. Em y vai dar y ao quadrado sobre 2, de 0 até 1, dá simplesmente meio. A outra integral vou fazer em y, z é uma constante, então o resultado será zy, de 0 até 1, será simplesmente z. E a última integral, que é em y, o resultado dá simplesmente y, de 0 até 1, o resultado será simplesmente, então, estão vendo aqui, integral de 0 a 1 de z. Então, agora nós ficamos só com uma integral em z, em todos os casos. Essa integral aqui, a primeira, dará simplesmente 1. Esta daqui vai dar z quadrado sobre 2, de 0 até 1 dá meio. E a última integral vai dar simplesmente 1, vezes 3 meios, que dá 3 meios. Portanto, o resultado final será meio mais 2 vezes meio mais 3 meios, que somado será 3. Então, a próxima aula, onde nós vamos falar sobre o teorema de Stokes.